gente construir o nosso algoritmo, a gente já sabe o que é que tem que fazer, ou seja, a gente tem que criar uma sequência lógica de passo a passo, do começo, meio e fim. Já conhecemos os tipos de dados mais comuns, né? Inteiro, long, double, string. E para poder trabalhar com isso, eu preciso conhecer alguns operadores. Tá? E temos alguns operadores que vocês já conhecem. Então não é novidade aqui. Tem algum desses aqui que vocês nunca viram? Todos são conhecidos aqui, né? Os operadores aritméticos. Beleza. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Divisão de inteiros. Esse divisão de inteiros aqui, ao contrário, ele existe na literatura, mas de fato eu já testei por várias vezes, ele não executa. Tá certo? Mas mantive aqui porque diz a Microsoft que um dia ele existiu. Tá? Mas eu já testei por várias vezes e ele não funciona. Exponenciação e o mod. Né? Alguém não sabe como é que funciona o mod? Esse resto da divisão aqui, ó, esse resto da divisão é o retorno do mod, certo? Então você faz a divisão x dividido por y. Esse quociente aqui, esse retorno que está aqui, é a divisão padrão. É quando você faz o 10 por 3. Normal. 10 por 3 vai dar isso aqui. Para chegar nesse valor aqui, eu tenho que usar o mod. Então é 10 mod 3. Certo? Porque aqui eu só preciso saber o seguinte. Se 10 mod 3 teve retorno, tem resto, tá certo? Eu não preciso saber quanto é o resto. Basta saber que tem resto. Tem resultado nisso aqui, não é zero. Tá certo? Se isso aqui não for zero, eu já sei que o cálculo aqui é um cálculo de resultado ímpar. Não é par. Tá certo? A gente usa isso aqui também para poder saber se ele se o objeto é par ou é ímpar. Dá para utilizar ele, por exemplo, cálculo do CPF, a gente utiliza um mod 10, mod 11, certo? Onde o retorno, né, esse resto aqui da divisão, a gente utiliza também dentro do cálculo para saber se aquele dever lá do CPF é verdadeiro ou é falso. Então isso aí a gente é muito conhecido, certo? Então, operadores aí, tranquilo. Operadores do tipo relacionais. Aqui também vocês conhecem. Aqui é todo mundo, não tem ninguém desconhecido, né? Igual, maior, maior igual, menor, menor igual e diferente, certo? Operadores lógicos. Então eu tenho o e, conjunção, eu junto. Eu tenho o or, de junção, eu separo. É um ou outro. Ele me dá uma opção, um ou outro. E eu tenho um not, que nega tudo. Ou seja, ele faz o contrário do que eu estou dizendo aí. Certo? Sabendo-se disso, dos operadores, para você montar uma sequência matemática, você precisa apenas conhecer essa regra de precedência. Então, primeiro, da esquerda para a direita vem as potências, né? Potencialização, parênteses, dentro dos parênteses, multiplicação e divisão, ou soma e subtração. Tá certo? Se não tiver parênteses, sempre multiplicação e divisão. Tá certo? Se tiver parênteses, sempre quem estiver dentro dos parênteses. Tá? Isso aqui é a regra básica que você já conhece. 2. Relacionais avaliados da esquerda para a direita na hora que aparece. Os relacionais igual, maior, menor. E os lógicos, not, and e or. Ok? Tranquilo aqui? Quanto é que dá isso aí? Olha aí. Já que vocês estão tão bons, quanto é que vai dar aí? O A, B, o C e o D. A dá menos 2. B dá 9. C dá 14. E D dá 16. Mas isso porque a gente viu o mod, né? Se a gente não tivesse visto, aí só para que negócio é esse aí?
Ia complicar, né? Que é o mais fácil, né? Porque 11 que vai dar 2, menos 18. O que eu quero mostrar para vocês é que lá no Excel, na interface, quando você vai criar qualquer fórmula, você usa esses preceitos. No VBA é da mesma forma, ou seja, você vai escrever uma fórmula para resolver qualquer problema, é a mesma coisa. Da esquerda para a direita, só que lá a gente não tem chaves, colchetes, nada disso, tudo é parênteses. Né? Só que parênteses para a gente utilizar aqui, ó, para fazer a separação de cálculo. Tá? Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, faz a divisão e depois a multiplicação. Porque entre os dois não tem ordem. A ordem é de precedência, da esquerda para a direita. Tá certo? Então aqui é de boas. Sendo assim, já vimos tipos de dados. Já vimos quais são os tipos mais comuns. Né? Quando é para utilizar número, quando é para utilizar texto. Né? Já vimos esse conceito. Vimos agora uma expressão numérica. Como é que a gente vai calcular? Como é que a gente coloca lá? Da esquerda para a direita, parênteses, quem vem primeiro, quem calcula. Sabendo disso, a gente já tem o primeiro exercício. Eu preciso calcular agora, criar um algoritmo para calcular a área de um círculo, recebendo como dado de entrada o raio do círculo. O raio do círculo, né? Pi é uma constante, mas declarar o Pi eu teria que... E nós temos um problema. O VBA não tem pi. O VBA não tem pi. Tem uma gambiarra que a gente faz. Né? Variável, ele não tem pi. Mas, vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer um trabalho de português. Como seria a forma mais simples de se calcular isso aqui. Tá? No caso, né, quando alguém vai pedir para você gerar alguma coisa, na maioria das vezes ela sabe o que quer, mas não sabe como fazer. Tá certo? Então ela diz, olha, eu quero que você crie um programa para calcular isso aqui. Aí diz, mas eu não sei a fórmula para poder calcular o raio. Pronto, te dou a fórmula. Faz agora. Certo? Então eu estou dizendo que a área do círculo é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Não é isso? Beleza. Esqueçamos o VBA. Como é que eu faria isso aqui no papel? Se eu fosse fazer no papel. Talvez o raio, ela vai ao quadrado. Pronto, quanto é π? 3,14. Vamos usar 5 gases, né? 3,14, 15, 16. Pronto. 15, 9. Então eu tenho o π, que é uma constante, que não vai mudar, pelo menos até hoje não, vezes o raio, né? Ao quadrado, né? Diz que o expoente multiplica a base pela quantidade de vezes, então, vezes o raio, beleza. Se eu fizer isso aqui no papel, utilizando um valor qualquer, eu não consigo fazer? Consigo, né? Só demora um pouco por causa das casas aí do π, não é assim? Mas beleza, não é isso? Se eu for fazer isso no Portugal, escrevendo o algoritmo, eu tenho aquelas etapas que eu tenho que ter, que é o quê? Eu tenho que dizer o nome do programa. Eu tenho que declarar as minhas variáveis. E eu tenho um bloco de programa, onde eu estou dizendo que ele leia R, que é o raio, e o A, que é a área, né? Todos os dois aqui eu coloquei como real, né? O real que eu estou dizendo é o quê? É o tipo de dados do tipo inteiro, do tipo real, né? Numérico real. Então eu estou dizendo que é 3,1415,9 vezes R. E ele vai calcular. Quando ele calcular, eu quero que ele escreva na tela. Escreva na tela o quê? O resultado. Que resultado? A. Por que
porque A recebe o resultado do cálculo. Tá certo? O A recebe o resultado do cálculo. Quando você começa a programar, a coisa que mais dá trabalho é você imaginar quais são as variáveis. E quem são as variáveis que vai ter que receber o quê, quem vai dar o quê, ou seja, é a parte confusa. Tá? Para facilitar isso, eu digo a vocês que vocês podem fazer o seguinte. Escreva o bloco, ou seja, escreva o código. Você pensa, eu tenho que ler o dado do R, não tem? Que é o raio. Então, leia raio. Beleza. Aí você passa um tracinho aqui debaixo do R, para você saber que esse R é uma variável. Aí eu digo a área. A área tem que ser igual a fórmula. Aí você bota a fórmula. 3.1415 vezes R vezes R. Significa dizer que se eu colocar um valor aqui nesse R, esse valor vai estar repetido aqui e aqui, concorda? É o mesmo valor. Quer dizer que se eu botar 10 aqui, ele não vai ser 10 num raio e 10 no outro raio? Beleza. E todo o resultado aqui vai cair em qual variável? A. Então está aqui as minhas duas variáveis no meu sistema. Aí eu coloco elas aqui para cima. A e R. E no final, terminei tudo, o que eu faço? Eu tenho que mostrar o que eu fiz. O resultado. Tá? E o resultado vai ser A. Imprima A, escreva A, exiba A. Ou seja, qualquer comando que dê a ideia de que eu quero ver aquele resultado. Então, se vocês estão dizendo que a estrutura lógica correta, é a gente primeiro fazer a avaliação dentro do protocolo, qualquer método, para em seguida fazer a declaração das variáveis. Assim, no começo, quando você ainda não sabe exatamente quais são as variáveis que você vai utilizar. Então você cria o teu escopo e depois você vai declarar. Porque você vai ter certeza de quais são as variáveis que você vai utilizar. Com o passar do tempo, vai ficar mais fácil. Porque você já bola aqui o projeto, escreve e já define quais são. Porque você já sabe o que você vai fazer. Tá certo? Mas de início, eu vejo que é onde todo mundo se engasa. Tá? Então, para sair do desengaso, vai escrever o código. Escreva o código e você marca. Isso aqui vai ser uma variável, que vai receber um valor. Tá? Lembre-se, variável recebe valor. Tá? Ela recebe. Mesmo que eu use aquele valor em outra parte, mas ela recebe. Tá? Quando é que o R recebe valor? É quando eu digo leia. Que aí eu estou dizendo para o usuário, digite aqui o valor do raio. Tá? Ou esse R que eu posso pegar, por exemplo, de uma célula, lá na planilha. A1. Então, toda vez que o cara digitar um valor na célula A1, eu vou pegar aquele valor e vou calcular. Tá certo? Então, a minha variável recebe valor. Então, eu coloco leia R. Estou lendo. Agora eu tenho uma fórmula. Mas essa fórmula aqui vai ter que entrar onde? Quem é que vai receber isso aqui? Ou seja, eu vou calcular e aí, vai ficar solto? Não. Alguém vai receber. Quem é que vai receber? A área. Então, a área recebe o cálculo. Precisa eu repetir o valor que está aqui? Não. Não já é R? O R já tem um valor. Então, R vezes R. E no final, eu vou exibir o resultado. Eu estou mostrando com esse código extremamente simples, mas um código complexo funciona da mesma forma. Ou seja, sempre vai ter um momento em que eu vou receber uma informação, vou armazenar uma variável, e essa variável eu posso ou não utilizar ela de imediato. Mas em algum momento eu vou usar, porque eu não vou simplesmente gastar uma variável para armazenar alguma coisa que eu não vou usar. Tá certo? Isso eu estou consumindo memória. Tá? Então, para você não ficar perdido, e aí, qual é a variável que eu vou usar? Quantas eu vou usar? Constrói o teu código no papel, aí você vai marcando. Ah, isso aqui é variável. Isso aqui é variável. Tá? Variáveis do tipo A, R, B, C, D, você pode utilizar quando for códigos bem simples e que você não tenha tanta problemática com ele. Tá? Um código desse aqui não precisa escrever área, raio. Por quê? Porque eu já sei que o R ali já é o raio, o A já é a área, e está de boa. Mas, por exemplo, se eu tivesse um código que fosse
Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação muito comum. Você tem receber uma planilha onde toda vida o caboclo te manda lá, pessoa física, tipo de pessoa. Aí vem JF, toda vida. Eu preciso de pessoa escrita, pessoa física, jurídica. Aí você vai ter que criar uma rotina para poder ler cada um deles e substituir F por física e J por jurídica. Aí eu vou ter que colocar isso aí numa variável. Tá? Essa variável, como vai ser só uma execução simples, pode ser um X, um Y, Z, não faz tanta diferença. Tá certo? Mas, por exemplo, uma rotina onde eu vou ter que pegar a planilha A, B e C. Vou ter que pegar células da A1 até A5 das 3. Eu vou ter que armazenar isso aí de alguma forma. Então, eu vou ter que ter uma variável, por exemplo, linha 1 da planilha A, linha 2 da planilha B, para poder saber que o valor que está sendo armazenado lá dentro é o da primeira linha da planilha A. Depois o outro da primeira linha da planilha B. Porque senão no meio da confusão você não vai saber o que é. Estão entendendo? Então, quando eu tiver um código mais complexo, o nome da minha variável tem que ser semântico. Ou seja, tem que fazer sentido. Tem que olhar para ele e dizer, isso aqui eu já sei o que é. Aqui não é o caso. Porque se eu olhar, eu também já sei o que é. Raio, área, está tranquilo. Tá? E a questão de declarar, primeiro que você pode mudar. Fiz um programa, quero fazer alguma alteração, eu posso incluir novas variáveis dentro dele a qualquer momento. Posso. Sem problema nenhum. Posso. E é interessante fazer algum tipo de árvore relacional. Nesse caso, por exemplo, você está dizendo que o R ele tem relacionamento com o A, que ele faz parte de uma... O R é que ele só faz parte da forma. Exato. E aí, mas vamos supor, você vai destrinchar isso e o A está dentro, está se relacionando com R, está se relacionando com outra variável. É interessante, você vai conseguir ver tudo isso com a declaração de variáveis, não é isso? Sim, não. Você vai conseguir se os nomes das variáveis fizerem sentido. Aí, na hora que você olhar, você consegue entender a lógica. Principalmente se você colocar na ordem, que eles vão acontecer. Né? Mas se você colocar cheio de X, Y, Z, você não vai saber. Né? Outra, tem como a gente agrupar por tipo. Então eu vou ter, aí, na loucura, vamos supor, eu tenho X, Y, Z do tipo inteiro. Embaixo eu vou ter JKLM do tipo string. Não me diz nada. Eu vou ter que ler o código todinho para saber o que é o X, o que é o Y e o que é o Z. Agora, se eu tiver, tipo, CLI ID, CLI nome, CLI ID, CLI número de telefone, CLI data. Aí eu boto para todo mundo aqui, é um tipo só. Né? CLI endereço, CLI bairro, ou string. Então eu já olho e já sei o que significa. Então variável que tem um nome que faça sentido, te ajuda na hora de você compreender o código. Tá certo? Às vezes acontece muito isso. Você pega um código da internet, o cara tinha uma lógica, ele pensou de uma forma. Aí tu lê a declaração de variáveis, tu não entende nada. Aí tu vai ler, vai tentar destrinchar a estrutura do código, aí você começa a fazer sentido. Ele botou aquela variável, mas isso aqui, está vindo de onde? Aí você começa a destrinchar. Mas em princípio é isso. Constrói o teu código, depois tu marca quem são as variáveis, declara, professor, mas eu vi um código ali que não tem variável declarada não. Pode? Pode. Não é uma boa prática. Tá? Existe uma flagzinha lá no VBA, que é o Option Explicit. Se você habilitar ele, ele vai te exigir que você declare as variáveis. Mas se ele não estiver lá, está de boa. Só que aí tem um problema. Alguém já ouviu falar de programação em PHP? PHP é uma linguagem para web que o pessoal gosta muito porque ela é fácil. Não é porque ela é fácil, é porque ela é fracamente tipada, ou seja, o X aqui em cima é inteiro. Lá embaixo eu posso criar um X do tipo string. E o compilador está nem aí, vai-se embora. Ou seja, é problema do programador. Ele que tem que saber se ele já colocou aquele X lá embaixo. Tá certo? Então, com linguagens fortemente tipadas, que é a grande maioria, isso não acontece. Na hora que você coloca uma variável que já existe,
existe o tempo todo correndo por trás uma verificação no compilador, onde ele vai fazer essa verificação de escopo. Aí ele vai ver, ó, variável não declarada, variável duplicada no escopo. Aí você olha, variável duplicada no escopo, aí você olha, x. Como é o x? Aí tu olha lá em cima, porra, botei o x, ó. Aí você vai ter que botar outra coisa lá, bota um z, pronto. Certo? Mas essas coisinhas, é bom que a ideia te ajuda, tá? Mas a questão que eu quero que vocês foquem, vamos aprender a escrever um algoritmo, quando ele estiver ok, é que eu passo para o computador. Porque aí o que eu fiz errado aqui que passou batido, ele me corrige lá. Tá? Não é para ele corrigir tudo não, porque ele não vai saber. A única coisa que ele vai olhar é saber se o que você escreveu, o comando que você escreveu é verdadeiro, tá? E se existe algum escopo fora da sintaxe. Fora isso, ele não vai entender a tua lógica não. O que tu escrever, ele está valendo. Beleza? Vamos ver como é que seria isso aí no VBA. Tem muita diferença? Vamos ver, ó. Aqui eu estou colocando o nome da minha rotina. Tá certo? Tem um private sub aqui, mas esqueça esse private, é um sub. Área C, variável. Aqui eu estou declarando a minha variável. Olha o double aqui. Certo? Double. DIN A e DIN R. O DIN A e DIN R é a forma de declarar. Isso a gente não vai entrar em detalhes, mas é que eu estou declarando. Aqui eu já estou inicializando, já estou dizendo que o R é 20. 20 o quê? 20 centímetros? 20 milímetros? 20 metros? É 20. Tá certo? Isso em princípio não importa muito não. Aí eu tenho a fórmula. Eu estou dizendo que A, que é um double, recebe o 13.14.159 vezes R e vezes R. Onde R é 20 e 20. Então é 13.14.159 vezes 20 vezes 20. Aí o compilador compila e calcula isso aqui. Pá, calculei. A tem um valor lá qualquer. Aí ele pega esse valor e vai exibir na tela. Debug print. Esse debug print aqui serve somente para nós, programadores. O pessoal externo não vê. Só nós, na hora que estamos desenvolvendo, a gente consegue ver esse resultado, que é os testes que a gente faz. Então a gente pode testar o nosso programa todinho, saber se ele está executando, jogando as saídas corretamente, e no final eu posso só exibir para o usuário quando der ok. Aí eu jogo a message box e pronto. Aí eu digo para o usuário, está ok. Tá certo? Quando você está começando a programar começando sozinho, e você não sabe desses truques, aí você enche o teu programa de message box. Que é para você ver se as saídas estão ok. Aí o message box, aí fica pipocando. Né? Aí você nunca sabe se ele está executando direito ou o bicho deu uma doida. Né? Mas aí no lugar das message box a gente usa debug e a gente consegue ver o resultado. Tá certo? A gente vai, quando a gente começar a trabalhar, a gente vai ter uma aula aqui de divulgação. Né? Aliás, é no primeiro erro. Na hora que der o primeiro erro de alguém aí, já mete um debug aí e vamos ver como é que a gente faz para fazer a verificação do código. Tá? Mas eu pergunto, tem alguma diferença do que você escreveu na mão e do que você fez lá no sistema? Não. Mudou o quê? Mudou a sintaxe. Mas isso aí vai mudar. Tá certo? Se você for escrever isso aqui em C, também vai mudar. Porque em C, primeiro, por exemplo, eu tenho que declarar o tipo, depois a variável. Né? Então seria int A, int R. Aí depois eu boto aqui o R igual a 20. Aqui é a mesma coisa. E aqui eu teria que jogar um cout, por exemplo. Né? Um fprint. Certo? E assim vai. Ou seja, a lógica é a mesma. Mudou somente a sintaxe. Tá?